Muito bem, esse mês é o mês do Dia das Mães, né? Nós teremos aí uma série, então, Heroínas da Fé, e a gente vai caminhar em direção a essa data tão importante com essa série começando hoje. Antes, porém, eu quero fazer um negócio super bacana e super importante para nós aqui da igreja. Você que é visitante, por favor, nos perdoe, tantos avisos, tantas coisas acontecendo mas para nós é muito, muito importante. Eu queria chamar o Felipe e Vanessa. Eles vieram para o culto hoje. E a Vanessa? Está lá dentro? Subiu? Sumiu. A Vanessa, traz as crianças. Vem com isso, vem com a Elô. Pega ela, agarra. Gente, Felipe e Vanessa, eu vou tentar ser breve aqui para vocês. Os parentes vieram? Os parentes estão aí? Não? Então não chama os parentes, né? O Felipe, desde os 18 anos, vem sonhando em servir a Deus 100% e não trabalhar em mais nada. E ano passa ano, e ele finalmente chegou na data de hoje, onde nós como igreja, nós como diretoria da igreja, cadê a diretoria da igreja? Vem cá, Edson, vem cá. Cris, não é mais a diretoria? Não levantou a mão, por quê? Essa minha esposa, eu digo para ela, senta, ela levanta. Quem mais? Cadê a diretoria? Isso, chega aí bem pertinho. E o Felipe e a Vanessa vem chegando e vem escrevendo uma história junto com a gente, muito, muito legal. E nós, como diretoria da igreja, nós reconhecemos que eles de fato têm um chamado especial para servir 100% dentro da igreja. E nós queremos reconhecer isso, Felipe e Vanessa, né? Na frente de todos vocês, para que vocês saibam o que nós estamos fazendo. E nós decidimos então concordar com Deus e chamá-los a bordo. E eles, a partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Eles vão começar a trabalhar só na igreja. E isso para nós é uma alegria gigantesca. E nós só conseguimos fazer isso porque primeiro Deus chamou, Deus convenceu, e Deus tem falado para vocês investirem nesta igreja, e através também das ofertas de vocês é que nós temos condições de sustentar uma família tão preciosa como Felipe e Vanessa, e 2 menininhas lindas. E eu quero compartilhar esse momento. Nós queremos orar por eles, reconhecendo isso, queremos abençoar a vida deles, para que eles sejam cada vez mais realizados, e façam 100% aquilo que eles foram chamados para fazer. Não sei se o Felipe quer dizer um oizinho aqui, alguma coisa? Sim ou não? Fica à vontade para dizer. Acho que eu falei tudo já, tem muita coisa para dizer, gente. E nós decidimos então alugar um espaço, onde a igreja está indo para lá com o escritório, e também o Felipe e a Vanessa vão morar nesse mesmo local. É uma casa bacana, uma casa que comporta esse momento. Então eu gostaria que nós fizéssemos como... você pode projetar para mim, por gentileza, não sei se tem condições, Dani, de projetar aí, 1 Timóteo 3, versículo 1, não sei se dá. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. E o Felipe e a Vanessa estão desejando uma nobre função. E é lógico que existem algumas condições na sequência que Deus coloca, porque nós sabemos que tem muita gente representando mal o evangelho, né, gente? Muita gente. Então todos nós aqui estamos no mesmo barco. Todos nós somos vidraça. Nenhum de nós atira pedra. Felipe e Vanessa precisam do nosso apoio, não da nossa crítica. Precisa de ombro a ombro, da nossa oração, das nossas ofertas. Nós como igreja estamos dando um passo de maturidade. Então nós queremos dizer para você, Felipe e Vanessa, vocês podem contar com a gente sempre. Nós vamos apoiar vocês em tudo aquilo que Deus tem
para vocês, aquilo que Ele escreveu antes da fundação do mundo a respeito de vocês, nós vamos ser catalisadores para que tudo isso aconteça. Nós sabemos que esse é um pequeno passo e outras coisas virão pela frente. Então, gente, se você puder estender sua mão em direção ao Felipe e Vanessa, nós queremos ungí-los, queremos reconhecer que eles são chamados para essa nobre missão. Pai, nós queremos, pode vir diretoria, por gentileza. Pai, nós queremos apresentar o Felipe diante de Ti, queremos apresentar a Vanessa, suas filhas, Senhor. Nós queremos abençoá-los em nome de Jesus, com unção, com coragem, com determinação, com ouvidos atentos, com um coração manso, suave. Pai, que eles possam ouvir a Tua voz todos os dias, que a comunhão deles contigo jamais seja interrompida. E Pai, nós queremos também colocar a nossa igreja diante de Ti, nos colocando como aliados, como colaboradores da Tua missão sobre eles. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos essa família e dizemos prosperidade, dizemos avanço, dizemos conquista, dizemos alegria, dizemos satisfação, paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Maravilha. Vamos aplaudir a Deus na vida deles? Muito bom, né? Isso aí. Maravilha. Flávia, cadê você, Flávia? Cadê a Flávia? Deus não esqueceu de você, viu? Deus não esqueceu de você. Não se esqueça dele. Tá bom? Você sabe do que eu estou falando, né? Só ela sabe, vocês estão tudo boiando. Mas não faz mal. O recado é para Flávia. Gente, heroínas da fé. Nós queremos iniciar essa série. E nós teremos nas próximas semanas algumas pessoas que vão pregar, algumas mulheres que vão pregar. E eu gostaria que vocês se agitassem, mulherada, né, nos seus chás, nos seus encontros, enfim, no seu dia a dia, convidem as mulheres. Vamos encher essa igreja de mulher nos próximos domingos. E a gente culminar no Dia das Mães com bastante mulher, aqui na C3. A Cris vai pregar, a Priscila vai pregar, a Miriam vai pregar. Então, vocês vão escutar de outras fontes. Super importante a gente se expor a outras pessoas e outras percepções do que apenas uma voz. Ok? Então, mas eu gostaria de falar sobre Sara. E aí, eu sei que nós como C3, a gente tem uma dificuldade para rir em voz alta. A gente é muito contido, né? Britânico, né? Isso, é como vocês riem. Muito educado, polido, né? Eu sei que a piada tem que ser boa, né? Mas isso aqui não é piada, é uma história verídica. Uns amigos nossos foram para a Polônia. Alguém aqui é polonês? Fala polonês? Alguém aqui fala polonês? Não? Então eu posso falar qualquer coisa que... Você sabe falar polonês um pouquinho? Então o que significa Sara? Não? E cura. Então muito bem. Então a história é a seguinte, agora eu posso contar qualquer coisa, porque ninguém vai saber se é verdade ou não. Mas uns amigos nossos foram para a Polônia, e aí chegou um momento do culto que eles iam orar pelas pessoas. E o polonês, que era o intérprete, dizia o seguinte para o brasileiro: olha, só não diga Sara, porque Sara significa galinha. Diga cura. E aí, porque senão vai ficar esquisito. E aí ele começou a orar e o intérprete vinha do lado dele e ele começou: senhor, Sara ela cura. Sara ela cura. Sara ela cura. E ficou um Sara cura, Sara cura. E o pessoal que estava ali junto com ele só escutava o Sara cura, Sara cura. Mas olha, foi uma gozação do começo ao fim. Eu não sei, para mim não interessa se você acha engraçado. Eu estou achando muito engraçado. Foi super engraçado, né? Eu sei que foi engraçado. Vocês só são muito tensos para rir, né? Mas foi muito engraçado. O pessoal chorava de rir depois. Aí teve outra história. Foram nessa mesma casa aí. E aí a mulher estava gestante e foram tomar um café.
E aí, cadê o café? Está aqui o café, senta aqui na mesa o café e tal. E aí, o leite, acabou o leite. Aí a moça foi para dentro do quarto e de repente ela sai lá de dentro com um pouquinho de leite. O pessoal olhou assim, ela era gestante, ela estava amamentando o bebê. Ela trouxe um pouquinho do leite dela para o pessoal tomar café com leite. Então, Sara cura. Gente, o que aconteceu nessa viagem missionária, que Deus permite que o Felipe e a Vanessa não precisem passar por esse tipo de missão, né? De tomar leite de gestante. Dizem que é uma feijoada. Muito bem, vamos ao que interessa. Sara, uma mulher que tem muito a ver com você, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura dessa passagem. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na verdade, gente, esse capítulo 12, versículo 1, ele segue uma história dos heróis e das heroínas da fé na palavra de Deus. E no capítulo 11 tem uma lista de pessoas que são destacadas e coisas que elas fizeram. E estas pessoas então são mencionadas aqui, e elas estão sendo citadas como uma grande nuvem de testemunhas que estão nos rodeando. Eu queria que você imaginasse então esta cena, nesse versículo 1, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que experimentaram. Eu queria que você pensasse um pouquinho, imaginasse, por exemplo, a arena, e o pessoal tudo vibrando e gritando para os jogadores, só que no meio de uma multidão, você só escuta você não escuta uma voz de uma pessoa se destacando. E o propósito dessa série é poder destacar uma dessas pessoas, por exemplo, Sara, e fazer com que ela saia da arquibancada e ela vá para fazer essa corrida junto com você. E nessa corrida, em que ela está dando essa voltinha de 400 metros com você, essa volta olímpica, ela vai trazer alguns conselhos. O que Sara diria para você se ela saísse da multidão? Que conselhos ela poderia te dar? E eu gostaria de trazer justamente esse tipo de ensinamento, esse tipo de orientação que provavelmente ela daria para você, porque está escrito. Experiências que ela teve, que estão escritas para que você aprenda com ela. E assim nós teremos outras mulheres sendo trazidas para o nos próximos domingos. O que elas diriam para você se elas saíssem dessa multidão e elas fossem trazer algum tipo de ensinamento? O que ela diria? E eu quero compartilhar com vocês o que Sara diria. Antes, eu gostaria que você visse em Gênesis 15, versículo 1, um pouco da história de Sara e de Abraão. Na verdade, o nome de Sara era Sarai, e de Abraão era Abrão. E todos nós temos a necessidade de um dia ter Deus entrando na nossa vida e mudando a nossa vida. Sarai apresentava um estilo de vida que representava ela. E nessa jornada de vida que ela teve, quando Deus entrou na sua história, a vida dela mudou e o próprio nome dela mudou. E em inglês é um pouquinho mais fácil, porque tem a palavra ha, esse sopro do nome de Deus entrou dentro do nome de Sara, e entrou também no nome de Abrão, e virou Abraão, e em inglês virou Abraham. Então essa expressão, esse som do nome de Deus entrou dentro de Sarah e Abraham. Em português a gente não consegue fazer essa pronúncia, mas é para a gente perceber que Deus ele vem e toca a nossa vida de tal forma que até a nossa identidade muda. E a trajetória da nossa vida ia para um lado, e quando Deus vem na nossa vida, a gente acaba sendo levado para a direção que Ele nos criou para seguir. Eu gostaria que você pensasse sobre você mesmo, que você prestasse atenção
não importa a idade que você tem, quão novo ou quão velho. Quando Deus decide entrar na nossa vida, Ele realmente muda a nossa identidade. E eu quero que você veja um pouco dessa história aqui. Não está na sua anotação, só está no telão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Primeira coisa que eu quero destacar é que quando algo vem de Deus para você e para mim, não é uma coisa simples, aonde Deus não precisaria dizer, não tenha medo. Se fosse uma coisa qualquer, uma coisa simplória, Deus nem se importaria em te alertar. E é importante, por exemplo, Felipe e Vanessa, nesse passo que eles estão dando, não tenha medo, Felipe e Vanessa. Mas é importante você já perceber que alguma coisa forte virá pela frente. A tal ponto de Deus dizer assim, eu sou o teu escudo. Não é uma coisa que você diz, legal, Deus tem uma coisa para mim, tranquilo, vai ser fácil. Gente, não vai ser fácil. Quando Deus entra na nossa vida e Ele propõe uma trajetória, não é fácil realizar aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Não vai ser fácil. Vai ser algo intenso. Vai ser algo diferente. Aonde vai ser necessária a intervenção de Deus e a parceria de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Então leia comigo ali. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E aqui é importante a gente destacar que Abraão e Sara tinha 65 anos de idade, Abraão 75, o nome deles ainda era Sarai e Abrão. E a capacidade reprodutiva tanto de Abrão como Sarai ainda estavam em funcionamento. Eles poderiam ter filhos ainda, naquela época, quando Deus falou. Eu fico imaginando Deus falando com Abraão e ele analisando a situação e percebendo, ainda dá tempo, eu ainda posso ter filhos. E diz ali, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. E é interessante que Deus ele vem e propõe para a gente fazer uma coisa que Ele sabe que a gente nem consegue. Tanto que Ele diz ali, se é que podes contá-las. E a gente não consegue contar as estrelas, a gente perde as contas. E Abraão não tem filho algum, e ele estica a mente de Abraão, e Deus faz assim com você e comigo. Ele nos propõe uma vida que nos obriga a sair da nossa capacidade mental de entender o que vai acontecer e como a coisa vai acontecer. É obrigatório você esticar-se. Quando Deus vem trazer uma proposta para você, se prepare. Não vai ser fácil. Você vai precisar da proteção dEle e vai explodir a sua mente. Não dá para entender, está além da nossa compreensão. E foi assim com Abraão. Deus propõe algo para ele que estava além da sua capacidade mental de perceber o alcance de uma proposta de Deus. Mas vamos para frente. Quando você não consegue entender Deus, e a impaciência ameaça te sobrecarregar. Você ouve uma promessa dessas, você tem 75 anos, tua esposa tem 65, e você tem então a proposta de ter filhos de uma descendência como as estrelas do céu. Aí Abraão e Sarai com certeza saíram para trabalhar. Bom, tem que povoar o mundo, então vamos povoar, Sara. E nada acontece. E o tempo vai passando, e chega uma idade em que o aparelho reprodutivo já não funciona mais.
não tem mais condições de ter filhos. E se Sara pudesse sair daquela multidão de pessoas, daquela torcida, daquela multidão de testemunhas, nesse estádio, ela pudesse dar uma voltinha na sua vida. Ela talvez dissesse para você: olha, quando chegar o momento da sua vida, em que toda aquela palavra, aquela promessa de Deus não acontece, e você começar a ficar impaciente, é nessa hora que eu gostaria que você prestasse atenção. Porque Deus já falou algumas coisas para nós, ou já pôs alguns desejos dentro do nosso coração, porque Deus faz tanto o querer quanto o efetuar. E a gente deseja algumas coisas, ou a gente até teve palavras de Deus, e aquilo não acontece. E a gente começa a se arriscar, a deixar a impaciência, e talvez a impaciência seja a coisa mais difícil da gente lidar. A gente começa a querer entrar em ação, de uma maneira que começa a complicar a nossa vida. E a história que Deus tem para a gente começa a ser atrapalhada. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, você anotasse, para você refletir sobre a sua própria vida, aonde a impaciência que você está tendo em relação a certas coisas que estão aparentemente demorando demais para acontecer. Talvez você esteja complicando a sua vida, tentando trazer uma solução para a promessa de Deus. Então não complique a promessa de Deus com as tuas soluções maravilhosas. E Sarai, ou Sara hoje, ela diria para você: eu fiz isso, e se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, mas eu não posso. O que eu fiz está feito, e as consequências vieram. E Sara diria para você: cuidado com a sua impaciência, cuidado com você tentar solucionar as coisas de Deus na sua sabedoria, na sua estratégia. Você precisa perceber que às vezes a tua solução só vai complicar a tua própria vida. Pense sobre algumas coisas que você tem enfrentado. Por mais que às vezes Deus nos leve por caminhos que fazem com que a gente enfrente situações difíceis, tem outras horas que nós enfrentamos situações difíceis porque a gente causou aquela situação. A gente se intrometeu e tentou acelerar algumas coisas que estavam determinadas por Deus lá para frente. E a gente quis antecipar um pouco a promessa de Deus, quis resolver um pouco as coisas de Deus. E veja, mesmo que leve mais tempo do que a gente imagina, ou mais tempo do que a gente quer, eu quero que você perceba essa expressão naquele tempo, naqueles milhares de anos atrás, onde Sarai fala com Abraão e diz para ele o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha a conclusão que ela chega: Deus está contra mim. Talvez esteja a favor de você, Abraão, mas está contra mim. Possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E ela começa então a achar uma solução para aquilo que Deus falou para Abraão. Já que Deus está contra mim, então eu vou fazer com que a família aconteça desse jeito. A minha serva vai dar filhos para você, já que eu não posso. Deus fala para Abraão que ele vai ter uma descendência, e eles vão ter uma descendência como as estrelas do céu. E Sarai não enxerga isso, e ela diz: bom, então eu tenho que resolver a coisa, porque nada mais vai acontecer, então vamos fazer desse jeito. E foram totalmente contra aquilo que Deus estava preparando para eles lá na sequência. E por que é que Deus estava esperando para que Sarai tivesse seu ventre fechado e Abraão tivesse sua carne amortecida? Não sei, mas Deus tinha algo em mente. E o que aconteceu? Através dessa atitude nasceu Ismael, e deste
Ismael nasceu toda a nação árabe e hoje nós temos uma grande luta constante. É um povo forte e que Deus disse que Ismael seria próspero como consequência de Abraão. Mas como é importante, se Sara pudesse dizer para você, cuidado com a impaciência. Preste atenção quando você for ficar impaciente, não entre em ação, não tente resolver as coisas na sua impaciência. Gente, outra passagem diz, tudo que você fizer sem fé é pecado. Nós precisamos agir pela fé, pela convicção, pela certeza que Deus nos disse para fazer tal coisa. Senão, gente, não faça. Faça o teu dia a dia, trabalhe, faça aquilo que é comum aos homens, mas não solucione problemas no teu achômetro. Tenha uma palavra de Deus para que a vida desenrole. Cuidado para você não resolver coisas na sua própria força. E é interessante que mesmo que pareça ridículo, mesmo que pareça impossível, mesmo que seja meio brega, Deus vai agir através de você. E é importante que você não se importe com a opinião dos outros. É importante que você enxergue Deus, você enxergue as pessoas, e você vai agir. E ainda que as pessoas achem ridículo o que você está fazendo, ou ridículo aquilo que você acredita, é importante que você perceba o que é que Deus pensa a respeito da sua atitude. Então não se deixe levar pelos outros. Seja levado por Deus, seja orientado por Deus, leve a sério a opinião dEle. Gente, todos nós um dia vamos chegar na presença dEle, e nós vamos dar contas de toda e qualquer palavra frívola, qualquer palavrinha que a gente solta, nós vamos prestar contas. Como é importante a gente perceber que essas pessoas que estão vivas à nossa volta hoje, não vão cobrar da gente alguma coisa, eles não vão ter nada para dizer depois, mas Deus tem. Eu quero incentivar você a prestar atenção no que é que Deus está pensando, ainda que pareça ridículo para os outros. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? E aqui eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre essa realidade. Às vezes a gente está falando de Jesus para as pessoas, e as pessoas acham ridículo, e as pessoas riem da nossa cara, riem de você. E essa risadinha que Sara deu não foi uma risadinha assim, vou ter um filho. Não, ela, vou ter um filho. Riu de Deus. Ficou até indignada com Deus. Como é que isso pode acontecer? E Deus ouviu. Deus ouve os nossos pensamentos. Eu quero incentivar você a ser uma pessoa consciente de que nós estamos desnudos diante de Deus, sempre. E diz assim: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Ainda que pareça ridículo, gente, vale a pena você crer em Deus, vale a pena você respeitar a percepção de Deus a respeito da sua vida. Não vale a pena você respeitar a percepção das pessoas a sua vida. Não vale a pena. Se Deus te der uma palavra, siga em frente. Não se importe com o que os outros pensam. Não faz diferença se é ridículo. Ainda que nesse momento pareça ridículo, Deus é fiel e Ele vai fazer aquilo acontecer. Deus vai fazer com que todas as suas palavras sejam cumpridas. Desde que você não desista, permaneça firme
em Deus, nessa expectativa, nesse desejo. Mesmo que os outros não entendam, você precisa continuar. E você precisa enxergar essa experiência que Sara teve. Chega uma idade, esse momento, um aninho depois, que Deus volta até Abraão e Sara teve realmente um filho. E olha a percepção dela. 25 anos atrás, Deus fala, você vai ter filhos, e você vai ter não apenas 1, 2 filhos, você vai ter muitos filhos, como as estrelas do céu. E todo esse tempo passa, a fé é abalada, ela entra em ação de uma maneira errada. Finalmente, depois de 25 anos, ela percebe o que Deus está fazendo. E ela se rende a Deus. E Abraão e Sara finalmente têm um filho. E olha o que ela diz. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. É fácil a gente falar sobre a Bíblia, né, gente? É fácil eu ler uma história e falar para você: olha, acontece. Às vezes demora, mas depois acontece. Mas essa história, gente, não é só um relato. Está ali para que você possa aprender com isso. Senão não estaria escrito. Deus não faz questão de só relatar algo para o passado, porque tudo que está escrito é para o nosso ensino, é para a nossa edificação, é para a gente aprender com essas histórias. Para a gente perceber que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele continua Ele continua sendo o teu Deus. E alguns de vocês aqui já desistiram. E já desistiram várias vezes de várias coisas. E Deus está falando através de Sara: não desista. Humilhe-se diante de Deus. Pode parecer impossível, mas será que é impossível para Deus alguma coisa? E como é importante você saber que a tua história é única. Cada um de nós tem uma coisa para fazer junto com Deus. Cada um de nós. Eu tenho algo para fazer. E eu também tenho vários momentos que eu acho que nunca vai dar certo. Eu estou na mesma situação que vocês. E essa mensagem é para mim. Por exemplo, eu tenho já alguns anos, já faz alguns anos, aproximadamente 2017, estamos aqui como C3, já faz o que? 5, né? 5 anos como C3, né? 6 anos como igreja. 2011 a gente começou, isso mesmo. 2012, Deus colocou uma palavra no meu coração de termos 100 igrejas C3 no Brasil. Eu vou morrer antes. Vamos fazer as contas, eu estou com 50. Eu sei, não parece. Parece 51, né? 50, digamos que eu trabalhe, se Deus me ajudar, até os 70. E a Thay ainda está trabalhando comigo. 70 anos, Thay, cadê minha projeção? Estava errado o anúncio lá, domingo. É domingo, é dia 6 ou sábado, dia 7? Quem sabe dizer? Está velhinho. Deus me livre de ter uma igreja só. 70 anos. Aí Abraão com 99, eu vou ter um filho, vem cá minha velha, vem cá, minha velhinha, põe a roupa, senão não vai dar certo. Não vou me animar. Gente, Abraão era que nem você e eu. Velhinho, Sarai, tira a roupa, Sarai. Não, Sarai, põe a roupa de novo. Eu ainda enxergo, meus olhos doem. Ai, meu Deus. Imagine quanto tempo durou o leite dela. Uns 3 dias.
Como é que Isaac sobreviveu? Não sei, é um outro milagre. 50 para 70 são 20 anos. Para ter 100 igrejas, tem que abrir 5 por ano. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não, já tem 3, né, no Brasil, faltam só 97. Já a média baixou drasticamente, 4,98 por ano. Gente, é impossível, eu não consigo. Eu não vou conseguir. A história de Sara é a minha história. Ela é a tua história. E como eu quero que isso aconteça. Eu já falei para o Felipe, eu não estou pensando em ficar aqui muito tempo não. Vai para outra cidade, vamos abrir mais uma igreja. Que o propósito dele está linkado com o meu. Que está linkado com o de vocês. Nós estamos juntos nessa. Fecha a porta. Deixa ninguém. Cada um de vocês tem algo que acha que não vai dar certo, que não vai dar mais. E Sara está dizendo: eu passei por algo que você jamais imaginaria que pudesse dar certo. Eu, na velhice, Abraão com 99 anos e eu com 89, tivemos um filho. E o meu período já tinha passado há muito tempo. A minha fertilidade já tinha acabado fazia muito tempo. E mesmo assim veio um filho. O poder de Deus, que nem aquela música que a gente cantou por último, o Espírito de Deus está aqui. O milagre pode acontecer. O Espírito de Deus está aqui. Nós somos um povo que crê que onde Deus está, milagres podem acontecer. E eu quero incentivar você, através de Sara, a continuar se aproximando de Deus, sendo corajoso para fazer a vida acontecer. Não a sua vida, não com as suas intervenções, mas com aquela rendição a Deus total. O que é que Deus já falou para você e você já desistiu? Eu vejo pessoas que vão ver seus entes queridos poucas semanas antes de eles partirem, se rendendo a Jesus. Eu enxerguei agora algumas pessoas fazendo isso. Você do lado dele, e a pessoa dizendo sim, eu quero me entregar para Jesus, e você vai estar lá, e você vai vê-lo partir com essa convicção. Alguns aqui precisavam escutar isso. De que modo Sara pode encorajar você? Não tente se antecipar a Deus quando parecer que Ele não está na velocidade que você quer. Aí entra aquela impaciência, né, que a gente falou no começo. Preste atenção, gente, são passos práticos, importantes, simples, para você não sair na frente de Deus. Primeiro porque você não consegue sair na frente. Você na verdade está desviando, você está indo para o lado errado. Deus, Ele tem um compasso, Ele tem um jeito de fazer as coisas. E eu quero mostrar para você, na palavra dEle, o que é que Ele diz. O Senhor, 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus é paciente, e Ele tem um ritmo diferente da gente. Ele tem um compasso diferente do seu e do meu. Então lembre-se, Deus Ele tem aquela historinha, né? De que Deus Ele tem uma percepção do tempo diferente da nossa, e de valores diferentes do nosso. E aí uma pessoa pergunta: Deus, o que é 1000 anos para o Senhor? É como se fosse um dia. E o que é $1 milhão para o Senhor? É 1 centavo. Deus, me dá 1 centavo? Amanhã eu te respondo.
Então a gente tem, alguns entenderam, né? O Joel, marido da Miriam, que me contou uma piadinha dessa assim. Um cara liga para ele e diz: Joel, tudo bem? Não sei o que, tá, aqui é o fulano. Eu queria você pode me emprestar 1 milhão até amanhã? Até amanhã. Pum, ele desligou o telefone. Alguns entendem as piadinhas que eu falo. Até amanhã. Desligou. Segundo versículo, Salmo 37, versículo 7. Diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Não fique olhando, os outros já estão indo para frente, os outros estão avançando, os outros estão caminhando e eu estou aqui parado. Nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Cuidado para você não se antecipar tomando decisões que estão desconectadas com Deus. E gente, a única maneira de você fazer isso é se relacionando com Ele, tá? Você não pode se relacionar com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Você precisa se relacionar com Deus, porque as coisas acontecendo à sua volta vão confundir você. Elas vão te confundir, elas vão te pressionar. E Deus vai dizer assim: calma que eu estou no controle. Faça isso agora. Se alinhe com Deus, se aproxime dEle, porque Deus fala. Deus fala. Mas Deus resiste ao soberbo. Se você chegar assim: Deus fala, senão o quê? Aí Deus vai fazer assim: então tá bom. Gente, Deus resiste ao soberbo. Seja humilde, seja paciente. Uma das maneiras de você demonstrar humildade é ser paciente. Vocês entendem o que eu digo? Faz sentido, né? Que mais? Enquanto você espera, foque no que está acontecendo dentro de você e não no que está acontecendo com você. Não fique esperneando com as pressões, com as decepções, com as tristezas, com o tempo, com as coisas que não acontecem. Deus, Ele tem um motivo para estar fazendo as coisas acontecerem desse ritmo. Ele está trabalhando dentro de você. Como eu já falei várias vezes, Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Deus não fica preocupado de ver você espernear, desde que Ele perceba que Ele está construindo algo dentro de você. Deixe Deus trabalhar dentro de você. Ele quer construir o homem interior. Ele não quer te dar um conforto pelo conforto. Ele quer trabalhar o teu caráter. E o tempo, gente, é uma das estratégias mais fortes, mais eficazes para trabalhar o nosso caráter. Casais que ficam um tempão casados, existe um trabalho na formação do caráter um do outro que só o tempo vai permitir acontecer. Se você já está separado pela 3ª, 4ª vez, faça esse casamento durar. Não seja impaciente, não chute o pau da barraca. Deixe Deus trabalhar dentro de você. É importante você deixar o tempo, Deus usar o tempo para trabalhar em você. Veja o que diz aqui. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Então tem certas coisas que você precisa deixar trabalhar em você. A esperança de uma coisa que vai acontecer, ainda vai acontecer. Deus ainda vai fazer isso acontecer. Outro versículo. Meus irmãos, esse é difícil. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu acho que essa palavra tem um casamento perfeito com a paciência. A paciência vai produzir coisas importantíssimas dentro de você. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Está faltando alguma coisa na sua vida ainda? Você precisa perseverar. Você precisa insistir. Insista naquela solução.
insista naquela estratégia, não jogue ela fora já de cara, deixa ela trabalhar, deixa ela se espalhar por dentro da empresa, deixa ela se espalhar para dentro da família, deixa ela se espalhar dentro de você, e você insistindo, daqui a pouco você vai colher o fruto, de você ter implantado aquela estratégia, aquele modelo, aquele processo, ou aquele comportamento. Se eu estou 20 quilos acima do peso, se eu deixar de comer porcaria por um dia, no dia seguinte eu já estou sem os 20 quilos? Claro que não. Você precisa perseverar. Gente, na vida natural é assim. E Deus usa isso como analogia para a gente se permitir ser trabalhado por Deus dentro. A sociedade precisa de você forte, mas forte em Deus, não teimoso num ponto de vista, forte em Deus. Você precisa ter essa relação com Deus e perseverar nas coisas de Deus. Outro versículo interessante. Cadê? O que aconteceu aqui? Tá, tudo bem. Isso. Tá bom. Abra em Isaías, aliás, se você puder anotar essa passagem depois e abrir e meditar sobre ela, vai ser bem proveitoso. Nem nosso melhor pode se comparar, nem o teu melhor, nem a tua melhor ideia, nem o teu melhor pensamento, nem tua melhor estratégia pode se comparar com o que Deus tem para você. Sara, se ela pudesse descer aqui e falar com você, ela diria: olha, eu achava que a minha solução de pegar a Agar, minha serva, e entregar ela para Abrão, ia resolver os problemas, e na verdade trouxe um problema maior. Se ela pudesse dizer para você, ela diria exatamente isso. Nem de longe eu imaginava que aos 99 Abraão seria pai, e aos 89 eu estaria amamentando uma criança. Se eu não tivesse finalmente aprendido a lição de ter esperado em Deus, eu não teria tido essa alegria gigante de ter amamentado uma criança aos 89 anos e ter visto Isaac gerar uma multidão de pessoas, e a promessa de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra, acontecendo. Se Sara pudesse descer aqui e falar com você, ela diria provavelmente coisas como essa. Então não pense que você, na sua capacidade mental, vai trazer uma solução melhor do que aquela que Deus tem. E eu sei que você não sabe qual é a solução, e você fica impaciente, e você tenta tomar as coisas nas suas mãos, e daqui a pouco você pisou no tomate. E Sara diria para você: não faça isso. Se eu pudesse dar esse conselho, espere em Deus. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E gente, esperar em Deus não é cruzar os braços e ser preguiçoso, ser infrutífero. Não, vai trabalhando, vai seguindo o teu dia a dia, faça o teu melhor. Mas perceba o que o profeta Isaías disse, e Sara iria citar esse versículo para você. Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Gente, Deus está trabalhando por você, saiba disso. Deus, ele tem uma memória muito forte, ele não vai te abandonar. Eu gostaria que você pensasse nessas liçõezinhas, nesses pequenos recados que Sara traria para você, nessa multidão de vozes à nossa volta. Deus levanta algumas pessoas, algumas mulheres, vocês vão ouvir nas próximas semanas, alguns conselhos muito bons, para fazer a sua vida funcionar muito bem. Uma das coisas: não seja impaciente, e tenha certeza
que Deus ele está trabalhando por trás dos bastidores, e nesse período de espera, Ele está trabalhando dentro de você. Deixa Ele trabalhar em você. Deixa Ele trabalhar em você. Esse silêncio, essa espera angustiante, tem que fazer com que você vá até Ele, você se aproxime dEle. Deus ele é fiel, e não apenas fiel, Ele está muito interessado em fazer com que a tua vida valha a pena ser vivida. Não importa a tua idade, pode vir, Felipe, não importa a sua idade, quão novo, quão velho, dá tempo de você se aproximar de Deus e deixar Ele falar com você. Vamos ficar em pé, gente? Me permita orar por vocês. Desculpe, passei um pouquinho do tempo, mas hoje, esse domingo, valia a pena a gente fazer algumas coisas a mais aqui, né? Deixa eu orar por você. Pai querido, quero te agradecer por essa história que Sara experimentou. Uma maneira tão interessante que o Senhor trabalhou, tão milagrosa. E nós que não enxergamos o futuro, de fato nos tornamos impacientes e queremos que as coisas aconteçam na nossa velocidade, no nosso tempo. Pai, perdoa-nos, porque a gente perde a paciência e age pela nossa razão, e não agimos pela fé, não agimos junto contigo. Perdoa-nos, Pai. Pai, aonde nós erramos, consequências vieram. E eu peço, nós pedimos a Tua misericórdia sobre as consequências dos nossos atos, que foram separados da Sua orientação. Nós pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão. Se pudéssemos voltar no tempo, voltaríamos, Senhor, mas nós não conseguimos. Por isso pedimos que o Senhor volte lá e nos perdoe naquela decisão, naquela atitude. E hoje, que o Senhor nos aproxime e nos faça levantar a cabeça e abrir os nossos ouvidos e prestar atenção no Senhor, e que a gente possa experimentar o milagre, como Sara experimentou o milagre. Mesmo Sara, que foi incrédula, que agiu com as próprias mãos, ainda assim o Senhor foi até ela e resgatou um relacionamento, e o Senhor foi bondoso com ela, e nós somos abençoados através de Abraão e Sara, que tiveram Isaac, e na sequência chegamos na linhagem de Jesus, em quem nós cremos. E todas as famílias que creem em Jesus são abençoadas, e assim se cumpre a promessa de que todas as famílias sobre a terra serão abençoadas em Abraão. Muito obrigado, Pai, por nos incentivar a zerar tudo, olhar para o Senhor e correr atrás junto contigo no seu compasso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.